Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e esse é mais um episódio do videocast da Clínica Baronesa. Estamos hoje com um time de peso, vários profissionais da clínica, para a gente poder conversar sobre a importância do tratamento multidisciplinar, além das décadas de atuação da Clínica Baronesa já na região de Santa Luzia. Além disso, a gente também vai comentar sobre os avanços e as mudanças na medicina. Vem com a gente. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, tudo Olá, bem, Débora? Doutora Jaqueline, queria que você começasse se apresentando, né? Uma das fundadoras da clínica. Olá, pessoal. Doutora Jaqueline Almeida, diretora da Clínica Baronesa. E hoje a gente trouxe a nossa equipe, parte da equipe do nosso time, para falar sobre medicina, saúde e especialmente os nossos pacientes que são atendidos na Clínica Baronesa há 27 anos. Obrigada, doutora. Doutor Mauro. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com a Débora, com todos vocês, todos os nossos pacientes, continuar essa parceria e apresentar alguns outros profissionais que nos acompanham no dia a dia na clínica. A clínica é uma clínica multidisciplinar e com isso a gente cada vez está buscando novos profissionais, novas especialidades. Obrigada, doutor Mauro. Doutor Fabrício. Tudo bom, pessoal? Carlos Fabrício. Acho que é o pessoal que já acompanha a Clínica Baronesa há um tempo, já ouviu falar de mim, porque eu estou lá há mais de 25 anos, né, Jaque? E é muito legal a gente estar nesse projeto juntos para poder apresentar para vocês o que a gente tem lá na clínica e também o que vocês podem procurar e nesse encontro multidisciplinar, vocês vão tirar esclarecer algumas dúvidas e a gente está aqui para engrandecer e trazer para vocês cada vez mais informações do nosso meio aqui, tá? Muito bom, doutor. Doutor Fábio. Tudo bem, pessoal? Prazer, doutor Fábio, cardiologista. Sou cardiologista na clínica, atuo há 3 anos já na Clínica Baronesa e me formei na Faculdade de Medicina de Barbacena, fiz minha especialidade no Felício Roxo e estou aí para contribuir, né, com todos, com os pacientes principalmente, e com todos aqui na mesa para uma discussão saudável. Muito bom, doutor. Obrigada. Seja bem-vindo. Doutor Henrique. Olá, tudo bem? Meu nome é Henrique Megali, sou médico infectologista. Comecei meus atendimentos esse ano na Clínica Baronesa, na Unidade Centro. Sou formado em Itaúna, aqui em Minas Gerais. Fiz minha residência médica no Instituto Couto Maia, lá em Salvador, na Bahia. Fiz minha especialidade também, especialização em saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia e também estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura a gente tenha que esclarecer aqui. Obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Doutora Tatiana. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou otorrino, fiz residência médica no Hospital Otorrinos em Feira de Santana e atualmente eu curso um fellowship em rinologia e tumores de base de crânio aqui pelo Hospital Mater Dei. Entrei esse ano para a equipe da Clínica Baronesa, né? E estamos aqui para tentar agregar mais aqui a equipe e tirar as dúvidas de vocês. Muito bom, doutora. Seja bem-vinda. Temos uma mistura aqui, né, doutora Jaqueline? Mineiros, baianos, para poder entregar, né, mais saúde para os pacientes. Sim, é a grande família da Clínica Baronesa, né? E as pessoas que já vêm, os médicos que já estão com a gente, com o doutor Carlos Fabrício, só vêm agregar e sintam-se em casa, sintam acolhidos e a gente fica muito honrado com a presença de vocês. Sim. Doutor Carlos Fabrício, vou começar por você, né, que já é um patrimônio aí da clínica, né? 25 anos, né, nessa parceria com o doutor Mauro, doutora Jaqueline. E o que você viu, né, de mudança e de avanço na medicina nesses últimos anos e que contribui, né, para o paciente ter mais acesso, né, à saúde também, né, tratamentos aí mais avançados? Antes de tudo, na medicina todo mundo já sabe que evolui a cada dia, mas o mais interessante é que lá na Clínica Baronesa, a visão da clínica é cada vez mais oferecer o que tiver de mais atual e o que tiver mais... o que for mais útil para o tratamento integral dos pacientes que são da nossa área de atuação lá. Eu acho muito interessante que a Jaqueline está com esse projeto e o mais legal também é que ela está agregando novos profissionais que vêm com uma bagagem muito extensa e querendo ou não, a gente vai estar cada vez mais podendo oferecer novidades e pequenos detalhes que vão fazer cada vez mais a diferença. Então, é uma renovação que ocorre a cada tempo, a cada dia. Então, quem procura a gente lá, vai estar certo que a gente vai estar podendo oferecer uma ampla gama de tratamentos. E
por conseguinte, o que tiver de mais novo em tecnologia, né? Na minha área, especificamente, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre robótica, sobre o uso de laser, mas eu vou deixar para os colegas aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar aí. Sim, muito assunto. E, doutor Fábio, imagino, né, uma das áreas também mais procuradas é a parte cardiológica. Queria que você falasse um pouco, né, sobre os exames, né? Hoje, quais são as dores, né? Que quando o paciente chega na clínica, geralmente, quais são aí as situações, né, que chegam para você? Hoje a cardiologia é uma área que a gente extensa em exames médicos, né? Então, os pacientes, geralmente, eles chegam principalmente com dor no peito, né? É o primeiro sintoma quando o paciente vai procurar o cardiologista, né? É lógico que tem outros sintomas, né? Cansaço, falta de ar, tonteira, mas chama atenção muito a dor no peito, né? Acho que 70% dos meus atendimentos na clínica é a queixa de dor torácica, né? Que a gente fala. E hoje a gente tem uma gama de exames, né? Para avaliação da dor torácica, né? Então, na própria consulta já é realizado, no primeiro momento, um eletrocardiograma, né? A gente vai conversar, fazer a anamnese, examinar o paciente, né? Ver que exame é o que mais vai se encaixar, né? A depender do fator dos riscos que esse paciente já tem, né? Então, são basicamente exames, né? A gente tem uma gama completa. Hoje temos exames mais, vamos se dizer assim, exames como a ressonância magnética cardíaca, que veio trazer aí um leque assim, de diagnósticos, né, para a cardiologia, até então que seriam difíceis de chegar, vamos se dizer assim, né? E na clínica a gente tem alguns exames muito importantes nessa primeira avaliação, além do eletro, né? A gente tem o ecocardiograma, o Holter, né? O mapa, que são exames também que vai nos dar uma possibilidade de diagnóstico já com uma certa rapidez, né? Vamos se dizer assim. Por exemplo, um exemplo Holter, né? Uma outra queixa muito comum é o paciente que chega com palpitação, né? Então, a gente já consegue avaliar através do Holter se está acontecendo alguma arritmia, né? O ecocardiograma, né? Nós vamos avaliar a parte estrutural cardíaca desse paciente, né? Sim. Vamos avaliar a funcionalidade desse coração, o tamanho desse coração. Então, na clínica, a gente já tem à disposição exames completos que a gente consiga já fazer um diagnóstico rápido e traçar um plano para esse paciente, né? Perfeito. Tanto de prevenção quanto de terapia. Sim, e quais são os sinais? Porque essa dor no peito, ainda mais nesse momento, né? Que a gente está vendo uma população muito adoecida, né? Até emocionalmente, então, muitas crises de ansiedade, né? E aí começa Isso é uma coisa interessante, porque... como diferenciar, né? Uma dor no peito a gente de ansiedade e de uma situação clínica. A gente tem algumas características importantes, né? A dor retroesternal, né? Que a gente fala atrás esse osso que a gente tem aqui, né, é uma característica de localização importante, né? Quando essa dor, por exemplo, ela é desencadeada por um esforço físico, né? Então também é uma característica típica, né? E quando ela melhora com repouso, vamos dizer, esse é o padrão de dor típica cardíaca, né? Então a gente olha a localização. Isso é normal ou é anormal? Isso é anormal, né? O padrão de dor típica pode estar cometendo, né, acometimento cardíaco, entendi, né? Então, principalmente o infarto, né? Ele tem essa característica dessa dor, igual eu expliquei aqui, né? E quando é uma dor que vem e de repente ela some? Aí nós temos que avaliar. Existe dor torácica, tem vários diagnósticos diferenciais, né? Então, igual você falou, tem pacientes com transtornos de ansiedade, né? Que é muito comum, inclusive... Vamos colocar aí que, às vezes, 50% dos pacientes ou mais que me procuram estão sofrendo por transtorno de ansiedade, né? Então, a gente faz essa avaliação no consultório, né? Através dos exames, da característica da dor e a gente consegue chegar na conclusão, né? Por isso é tão importante, igual a gente começou a falar da equipe multidisciplinar. Então, né, uma dor que eu vejo que realmente através, né, da anamnese, do exame físico e dos exames complementares, a gente vê que essa dor não é cardiológica, a gente vai encaminhar o paciente ao psiquiatra, né, da clínica. Então, essa
a abordagem é muito importante, né? Sim, muito bom, A doutor. integração, né, Débora, das equipes são fundamentais, porque uma completa a outra, uma complementa a outra, né? A ginecologia, muitas vezes, eu tenho paciente em comum com o Carlos Fabrício, mesmo o Mauro com o otorrino, no caso a Tatiana, a questão mesmo do infectologista, no caso do Henrique, com as vacinas para HPV, com as doenças infecto-contagiosas, principalmente agora, né, Henrique, que a sífilis tem aumentado, né? Eu queria também que você abordasse isso para a gente, não deixa de falar, porque são coisas que realmente estão num crescente na medicina. Sim, precisa reforçar. Doutor Henrique, então, conta pra gente, né, no seu caso aí hoje, quais são as maiores necessidades dos pacientes? Bom, eu costumo dizer que a infectologia é uma especialidade que está ali junto com todas as especialidades, porque querendo ou não, onde tem infecção, tem que ter um infectologista, Sim. né? Além de cuidar de infecções, de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, né? A infectologia também cuida da prevenção e profilaxia de outras doenças, né? Então, é uma área que está crescendo muito na medicina, cada vez mais tem novidades, a gente viu com a Covid, pós-pandemia né? teve mais visibilidade ainda, né? Exatamente. É a especialidade que os jornalistas mais queriam fontes. Exatamente. Então, é uma especialidade que sempre tem inovação, sempre tem novidade, né? Então, puxando o gancho da pandemia, da própria Covid, vacinas novas sendo feitas em tempo recorde, Sim. né? E a gente vendo resultados também, né? O que Jaqueline falou da sífilis, o boom que a gente está tendo agora de sífilis, né? Vários novos casos, novos diagnósticos, a gente vê no nosso dia a dia, acho que os colegas todos Vamos aqui... explicar o que é essa doença, doutor? Sim, claro. A sífilis é uma doença, em sua maioria, né, sexualmente transmissível, causada por uma bactéria, o treponema, e é uma doença que está dispersa em todo mundo. Então, é uma doença que a gente encontra em diversos locais do mundo. É uma doença que vale lembrar que tem tratamento, mas para tratar a gente tem que fazer exames para diagnosticar, Sim. né? Por isso que entra aí o valor da prevenção, né? Então, sempre está fazendo aqueles exames de check-up anuais que o pessoal chega pedindo, lembre, peça o exame também para sífilis, que é importante a gente estar sempre rastreando e sempre a gente está surpreendendo os nossos pacientes aí com um diagnóstico e, claro, tratando corretamente e resolvendo a infecção. Então, é uma doença que tem quais tratamento. são os sintomas? Bom, a sífilis é uma doença que, na sua forma primária, ela tem algumas fases, né? Na sua forma primária, os principais sintomas a gente fala que é uma lesão que ulcera, uma lesão funda, né? Que não dói, que aparece espontaneamente e some espontaneamente também. Então, isso é importante, né, Henrique? Ela não dói. Exatamente. Silenciosa, né? Exatamente. É uma doença silenciosa. A pessoa vê que tem ali uma lesão, geralmente no órgão genital. Não tá doendo, vou só observar, ela desaparece, a pessoa não procura mais saber, né? Sim. Então, fica sem saber se foi ou não foi sífilis. E aí, essa lesão, quando não é tratada, essa doença quando não é diagnosticada e tratada, ela evolui para as próximas fases, né? E aí tem outros sintomas. Coceira no corpo, rache cutâneo, que é uma manchas vermelhas no corpo, né? A gente fala já na fase secundária da sífilis, né? Então, pacientes manchas vermelhas na mão também, e na palma, na sola dos pés e na palma das mãos também, né? São outros sintomas. Pode ter queda de cabelo também, né? E tem as formas mais graves da sífilis, que é a sífilis terciária, que aí já são pacientes com sintomas mais relevantes, E ela né? pode levar a óbito? Pode levar a óbito, inclusive a gestante, a mãe, pode transmitir para o seu bebê também durante a gestação. Por isso que é importante fazer o rastreio, né, Jaqueline, no pré-natal. E essa expansão, doutora, da doença é a falta de prevenção? É a falta de prevenção, que é a nossa maior arma, né? A gente fala sobre prevenção o tempo inteiro, fazendo um gancho também no Outubro Rosa, que a gente precisa de fazer a prevenção. Sim. Nós precisamos de fazer a prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa está acabando, mas a prevenção, ela continua. A prevenção não é só. Outubro Rosa é apenas uma data para que a gente foque, que a gente tenha mais atenção. E já acabando Outubro Rosa, né? Já vamos começar o Novembro Azul. Então, vamos falar um pouquinho também da prevenção do câncer de próstata. Vamos sim.
Câncer de próstata Novembro Azul, as pessoas, já é uma campanha muito bem instituída, né, pessoal? Então todo mundo já sabe disso. É muito importante lembrar que o câncer de próstata não dá nenhum sintoma na fase inicial e por isso é que o exame de prevenção é muito importante, porque a gente consegue fazer o tratamento adequado do câncer de próstata se a gente faz o diagnóstico na fase inicial. E para se fazer o diagnóstico na fase inicial, a pessoa tem que procurar o médico numa fase onde ele não está sentindo absolutamente nada. Se a gente espera sentir alguma coisa, alguma dificuldade para urinar, sangue na urina, algum evento muito importante assim, na maioria das vezes pode se tratar de um aumento benigno prostático ou mesmo um processo inflamatório que não é tão grave como o câncer de próstata. O câncer de próstata é silencioso. Atualmente, a gente tem visto que as pessoas têm, por causa das informações que a gente tem, né, Débora? É muito importante que todo o sistema de comunicação fale muito sobre isso. A gente tem conseguido fazer muitos diagnósticos mais precocemente, mas antigamente, a gente às vezes fazia o diagnóstico de uma doença que já estava tão avançada que a pessoa tinha fraturas, porque o principal foco de expansão da doença, quando ela sai da próstata, é nos ossos. Então, o vozinho chegava com o esqueleto completamente corroído, às vezes fraturas por causa desse acometimento e pouquíssimos sintomas, tá? Então, câncer de próstata a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas prevenção a partir dos 50 anos de idade. Se você tem alguém na família com câncer de próstata, precisa começar antes, com 45. Tá? E a gente tá falando alguns números aqui, né, nos bastidores, antes de começar a gravar, que no caso do câncer de mama, né, pelo menos 1 a cada 10 mulheres, né, vai ter essa doença. No caso da próstata, da doença, né, a cada 6 homens, 1. E o Dr. Carlos estava comentando que depois de uma certa idade, todos os homens terão, né? A questão é o seguinte, o câncer de próstata, é interessante falar isso, que existem várias modalidades de tumor de próstata, apesar de ser a mesma linhagem, as células podem ser mais malignas ou menos malignas, ou seja, uma doença pode ser muito mais invasiva do que outra. Então, não é interessante fazer um diagnóstico de uma doença, vamos dizer assim, indolente, que não vá trazer grandes problemas, mas é muito importante a gente identificar o paciente de alto risco para progressão. Então, por isso que a gente tem que estratificar muito bem. Estratificar é uma palavra meio complicada, mas é o seguinte, colocando em palavras mais simples aqui, é mais interessante a gente fazer o diagnóstico nas pessoas que tendem a morrer ou sofrer muito câncer de próstata, porque tem alguns cânceres de próstata que demoram muito a evoluir e na maioria das vezes não daria tempo de chegar a trazer um problema muito grande para o paciente. Então, você fazer o diagnóstico de câncer de próstata para um paciente, por exemplo, de 80, 90 anos de idade, não é tão importante quanto você fazer o diagnóstico de um câncer de próstata numa pessoa de 50, 60 anos de idade. Porque essa pessoa, que tem 50, 60 anos de idade, vai ter uma progressão e vai ter muito sofrimento na sua vida. Enquanto um paciente de 80, 90 anos de idade, por ser uma evolução lenta, pode não ter nenhuma complicação possível. E às vezes, o tratamento não pode ser pior que a doença. Então a gente tem que colocar isso na balança, né? Sim. Nós vamos chamar agora para somar no nosso time o Dr. Henrique, que é o proctologista. Eu vou pedir licença para ceder o lugar para o Dr. Henrique. Dr. Henrique, vem para o nosso time. Vamos fazer parte aqui. Eu vou também pedir licença e vou ceder o lugar aqui para o Dr. Henrique, que fica à vontade. Mas só quero deixar uma mensagem que a importância dessa multidisciplina na clínica essa convivência. Isso é bom para o paciente, porque isso aí o paciente consegue, no mesmo local, ter várias opiniões, vários especialistas, e isso vem a somar para os nossos pacientes. Com certeza. Obrigada, doutor Mauro. Seja bem-vindo, doutor Henrique. Boa noite, eu que agradeço. Tudo bem, doutor Henrique? Seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse para todo mundo que vai assistir esse conteúdo. Boa noite, meu nome é Henrique, sou coloproctologista, atuo em Belo Horizonte e na Grande Belo Horizonte, vamos dizer assim. É um prazer estar aqui na mesa com tantos especialistas, né? Só mostra a grandeza da Clínica Baronesa, né? Conseguindo levar para Santa Luzia tantos especialistas. Sou formado no FMG, fiz residência em cirurgia geral, coloproctologia, é uma formação extensa, né? Para lidar com doenças tão importantes. Pois é. E quais são hoje, né, os principais casos que chegam para você na clínica? A minha área de atuação é principalmente o intestino e as doenças anorretais, né? São as doenças orificiais. Então, as principais queixas mesmo são as doenças anorretais. Então, doença hemorroidária, fissura anal, fístula. Principais queixas são essas, né?
tem que ter um destaque bem grande aqui para o câncer coloretal, né? É o segundo mais comum entre os homens e entre as mulheres, então tem um destaque muito grande. E a prevenção, teoricamente, é uma prevenção fácil. A partir do momento que você faz a colonoscopia, né, diagnostica uma lesão precursora, né, aquela lesão que ainda é benigna, né, que pode virar maligna, a gente consegue retirar essa lesão e não ter, né, a chance de evoluir para um câncer do ânus, do colo ou do reto. E qual que é a frequência que o paciente deve procurar, né, um especialista como você, para poder fazer, né, esse acompanhamento? Certo, a partir dos 45 anos, né, atualmente é preconizado pela Sociedade Americana que todos os pacientes devem fazer colonoscopia, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a depender, né, dos achados dessa colonoscopia, então uma colonoscopia normal, sem nenhuma alteração, a cada 5 a 10 anos é possível ser repetida essa colonoscopia com tranquilidade. Sim. Caso haja algum pólipo, né, que são essas pequenas lesões ainda benignas, aí, a depender da classificação desse pólipo, né, da histologia dele, a gente faz uma colonoscopia anteriormente, por volta de 3 a 5 anos. E o paciente ainda tem muito receio, doutor, por esse exame? Porque é um exame que tem aí, né, várias questões envolvidas. Sim, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de passar para a população a necessidade desse exame, né? É um exame muito importante, é um exame indolor, então o paciente não sente nenhuma dor para fazer o exame, ele está completamente sedado, né, sob a supervisão de um anestesista. Então, o exame em si ele é muito tranquilo, então eu sempre passo para meus pacientes isso, que o exame é muito tranquilo. O pré-exame, né, que é o preparo, né, intestinal, que é um preparo que exige um pouco, né, de dedicação do paciente, porque ele precisa seguir uma dieta rigorosa e tomar uma série de laxantes, né? Esse preparo é feito 24 horas antes do exame. Ele seguindo perfeitamente, né, esse preparo, a gente consegue fazer um exame de qualidade, porque a qualidade desse exame depende muito de um preparo adequado. Então, se não tiver nenhum resíduo, né, dentro do intestino, a gente consegue identificar essas pequenas lesões, caso elas estejam lá. Sim, muito bom, doutor. Obrigada, viu? Débora, posso pegar um Claro, gancho? por favor. Isso vai ser interessante, porque é o seguinte, tem muita gente que evita, né, o Henrique, eu sou urologista, então há vamos dizer, uma certa sobreposição. Mas tem muita gente que ainda evita fazer a colonoscopia achando que é um procedimento que é arriscado, que pode trazer alguma... já ouviu falar de alguma perfuração? Henrique, isso é muito raro, não é isso? É muito raro. A perfuração ocorre em caso aproximadamente entre mil pacientes, né? Caso haja algum procedimento durante a colonoscopia, cai para 1 para 500. Mas a gente percebe que é muito raro, né? É muito difícil você ter uma lesão, né? Uma perfuração, que seria a pior complicação, vamos dizer então, assim. Então, gente, ó, isso não é desculpa, pode fazer. É um mito, né? É um mito. E anestesia é geral, você não vê nada, é sob supervisão de um anestesista, então super seguro e tranquilo. Dúvida. Muito bom. Doutora Tatiana, a gente estamos começando a sair, né, de um período aí muito seco, né? Ficamos aí cerca de 6 meses sem chuva em Belo Horizonte e ela tá chegando aos poucos, né, para nossa alegria, mas eu imagino que foi um momento também, né, um período de muitos pacientes na clínica, né, com questões aí respiratórias, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua especialidade hoje, do atendimento que você oferece, né, os pacientes que você atende e quais são as principais demandas hoje dentro da sua especialidade na clínica. Então, para a gente da otorrino, né, durante esses períodos de inverno e de ausência de chuva, o que mais aparece são as queixas respiratórias nasais, principalmente, né? Então, vai ser aquele paciente que está com o nariz sangrando, que está com o nariz seco, que o nariz coça, que não está respirando, que o nariz está entupido, congestionado. Então, assim, todas essas queixas, elas estão muito relacionadas com o ambiente em que a pessoa vive. Aquele paciente que sempre fala, eu tenho uma rinite alérgica que nunca se cura. Então, os pacientes com rinite alérgica, eles vão chegar sempre com essa queixa de nariz entupido, de coriza, congestão nasal, que acaba aparecendo quando entra em contato com o agente que vai irritar aquela mucosa. Então, a gente tem a fumaça, a poeira, o ácaro, o pelo do gato, que vão estar ali intensificando esses sintomas. Chega na época do ano sem chuva, com a umidade baixa, a poluição ela fica mais retida no ar e acaba o que a gente chama exacerbando esses sintomas, né? Sim. Então, o que a gente precisa fazer nessa época do ano? Fazer a lavagem nasal para umidificar
limpar o nariz, procurar manter um ambiente dentro de casa o mais livre possível dos ácaros. A gente sabe que é impossível ter um ambiente completamente estéril, mas o que a gente pode fazer? Evitar dentro de casa o acúmulo de tapete, carpete, cortinas de tecido. Dá sempre opção para aquelas cortinas impermeáveis, né? Para as persianas impermeáveis. Comprar uma capa anti-ácaro impermeável para o travesseiro e para o colchão, onde aquele indivíduo, a criança ou o adulto vai dormir. E sempre que for limpar com um pano úmido, evitando o uso de vassoura, porque aquilo entra em suspensão no ar e um ácaro, depois que a gente movimenta, ele chega a ficar 6 semanas em suspensão no ar. Então, assim, as mães que adoram falar, o quarto é muito bem limpo, eu passo vassoura no quarto inteiro. Não, é usar o pano úmido mesmo. E outra questão tá muito quente. Aí, o uso do ventilador. O uso do ventilador, ele é péssimo, porque ele também turbilhona o ar. Então, a gente sempre tem que dar a opção para o uso do climatizador, sempre com filtro bem limpo. Do umidificador, né? Exatamente. Esse é um outro ponto. É o uso do climatizador com o filtro limpo ou do ar-condicionado a temperatura de 23, 24 graus com o filtro limpo. O ar frio também acaba causando uma obstrução nasal maior, então a gente tem que ligar o ar numa temperatura mais ambiente. O uso do umidificador de ar ele é bem controverso. Por quê? Se você usa um umidificador de ar em excesso no quarto, deixa ele a noite inteira ligado, ele vai estimular a proliferação de ácaro no colchão e no ambiente ali. Então, o umidificador ele é indicado quando a umidade relativa do ar está abaixo de 40%, e a gente sempre deve ligar ele 3 horas antes de dormir, na potência mínima do umidificador, e na hora de dormir, desligar aquele aparelho. Então, esse é algum dos cuidados que a gente tem que ter. Muito importantes. E até que ponto é normal, né? Esse sangramento nasal e a partir de qual momento tem que buscar ajuda? Eu fui uma criança que o nariz sangrava e o meu filho também passou bastante por isso e agora melhorou. Então, qual que é o momento de buscar uma ajuda médica? Todo sangramento nasal, ele tem que ser investigado. Então, se você está tendo episódio de sangramento, venha ao otorrino, porque a gente precisa examinar. Sai rajas de sangue, quando a gente faz o exame, é um exame que é até feito na baronesa, que é o exame com a câmera, né, que a gente chama de videoendoscopia nasal, a gente consegue analisar a cavidade nasal como um todo. Então, a gente vai ver se aquela mucosa está sangrando por um ressecamento ou se existe alguma lesão, né? Então, entra aí as poliposes nasais, entram os granulomas nasais, as doenças infecto-contagiosas que às vezes se apresentam ali na cavidade nasal, os tumores nasais, que podem estar causando sangramento, e a gente só consegue fazer o diagnóstico diferencial com esse exame da videoendoscopia nasal. Sim. E uma situação também muito comum é o desvio de septo, né, doutora? Que muita gente tem e acaba ali prejudicando a respiração. O que é isso e qual que é o momento, né, também de buscar um tratamento? Então, o desvio de septo, todos nós, a gente, assim, 90% da população vai ter algum grau de desvio de septo. A partir do momento, o septo é uma estrutura que a gente tem no meio do nariz, né? Que divide um lado do nariz do outro. Então, ele vai ali dentro do nariz dividir as duas partes e se encontra lá no fundo, numa cavidade única. Quando esse desvio ele é muito proeminente, ele vai ocluir um lado da respiração. Então, geralmente a pessoa fala, meu nariz entope, mas sempre do lado direito é muito pior. E, geralmente, o desvio de septo, ele não responde ao tratamento clínico que a gente faz com as medicações nasais. Ele só vai ser corrigido com a cirurgia. Então, se você tem um nariz, uma obstrução nasal, principalmente de um lado, que nunca melhora, que nunca resolve, tem que ser investigado se o desvio de septo existe e está ali para a gente corrigir. Sim. E na clínica você atende crianças e adultos? Eu atendo crianças e adultos, né? Não tem restrição nenhuma de idade. Então, se vocês não estiverem respirando bem, respirar bem não é normal, vamos lá procurar para a gente investigar e fazer uma consulta. Muito bom. Doutora Tatiane, uma questão também hoje, né, que é um privilégio para muitas pessoas, é o sono, né, é dormir bem. Muita gente com dificuldade, né, de dormir, e um problema, né, que a gente vê em muitas casas é o ronco. Então, como resolver isso? Tem tratamento? Claro que tem tratamento. E é sempre importante a gente falar, roncar não é normal. O ronco vira uma coisa assim engraçada em casa, né? Meu marido ronca, minha mãe ronca, mas isso não é normal. Roncar significa que sua via aérea não está passando o ar adequadamente. E é um dos primeiros sintomas e dos sintomas mais claros de uma doença que a gente chama de apneia do sono.
tá? Essa doença, ela é uma oclusão da parte da via respiratória durante o sono e é aquele paciente que pausa a respiração durante a noite, que acorda de manhã com a sensação que não dormiu bem, mesmo tendo dormido a noite inteira, que sente muito sono durante o dia de trabalho, né? E isso, ao longo da vida, acaba impactando muito na qualidade de vida e na expectativa de vida desse paciente. Sim. Então, é um paciente que vai ter aumento de peso, é um paciente que vai ter estresse, vai ter ansiedade, né? Por conta de uma noite mal dormida. Então, entra um exame extremamente importante que se chama polissonografia. É um exame que ele é feito para detectar os episódios de pausa respiratória, que é a apneia do sono, durante a noite. Então, ele vai identificar o quanto que você para de respirar durante a noite, se a oxigenação do sangue cai ou não, se você se mexe muito na cama, acorda muito durante o sono, e ele vai identificar se existe ou não aquela doença. Diagnosticando essa doença, a gente passa para as opções de tratamento, né? Que vão ser o CPAP nasal, aparelhos intraorais, né? Que são alguns aparelhos que impedem que a língua caia e tape ali aquela via aérea. Então, para a gente tratar, a gente precisa fazer o diagnóstico. E é muito importante a gente saber que essa doença existe, porque ela causa alguns fatores de risco para a vida daquele paciente, como os fatores de risco cardiovasculares, né? Que eu vou deixar aqui com um colega para explicar. Exatamente. A apneia obstrutiva do sono é um diagnóstico, assim, até difícil de fazer, né? Muita gente ronca e não sabe que tem apneia do sono, né? O paciente chega no consultório, às vezes, com uma hipertensão de difícil controle, e uma das causas principais pode ser a apneia do sono. O que é hipertensão, doutor? O aumento da pressão arterial, né? A doença muito comum, né? No nosso dia a dia. Então, alguns pacientes que, por exemplo, a gente começa a medicar, então toma uma classe de medicação, não controla, toma a segunda classe de medicação, não controla, você começa a ver que talvez tenha algo a mais ali, né? E a apneia obstrutiva do sono é uma causa de hipertensão, a gente chama de hipertensão secundária, então tem uma doença por trás da hipertensão, né? Às vezes não é muito simples fazer esse diagnóstico, mas pacientes obesos, né, principalmente, se você começa a conversar, o paciente relata mesmo que as pessoas falam que ele ronca, né, então você já vai começando a perceber que o paciente pode ter, né. Então a gente tem um exame de polissonografia que faz esse diagnóstico, né. E o paciente encontra, né, todo esse suposto lá na clínica. Exatamente, né, e é um fator de risco por aumentar a pressão arterial, né, essa pressão aumenta em níveis bem elevados, né, é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares, né. Então, não só o infarto, mas como, né, outras doenças, o AVC, né? Então, hoje realmente com os hábitos de vida, as pessoas estão engordando, né? Estão mais sedentárias. A gente tem feito mais esse diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, né? E o que fazer para a gente ter um sono melhor? Olha, atividade física, eu falo que atividade física é uma coisa que pode ajudar bastante, né? Ter hábitos saudáveis de vida, né? Então, uma alimentação saudável, você não engordar, né? Então, se alimentar bem, você vai ter um sono melhor, com certeza. Atividade física, igual eu falei também, vai te dar um relaxamento, libera endorfina, né? Pacientes precisam, às vezes, de uma terapia ou até mesmo medicações, né? Mas eu acho que cada caso tem que ser individualizado, né? Sim. Mas eu acho que basicamente são esses... A higiene do sono também é muito importante, né? Higiene do sono, mas hoje em dia pessoal. com as telas, né? Isso, menos tempo de tela, né? Um ambiente adequado, escuro, sem barulho. Exato. Então, isso é muito importante. Evitar o consumo de cafeína após o almoço, né? O tratamento do refluxo também vai impactar ali na higiene do sono. E evitar esse uso excessivo de telas, como o pessoal falou. E só um detalhezinho. A apneia do sono grave é um dos principais fatores para diminuição do nível de testosterona, viu? Homens, prestem bastante atenção nisso, hein?
Então, doutor, eu queria que o doutor Henrique, né, agora comentasse um pouquinho, a gente voltar a falar aqui de um assunto que é muito importante, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis, e você estava aqui, né, doutor, trazendo pra gente sobre um método, né, de prevenção. Isso. Conta como que é isso. Exatamente. É um medicamento que é amplamente discutido, mundialmente discutido. Nós temos aqui no Brasil desde 2018, é pouco falado aqui, a gente está vendo mais notícias sobre essa medicação nos últimos anos, chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Uhum. É uma medicação segura, né? Tem pouquíssimos efeitos colaterais, a maioria dos pacientes que usam não relatam efeitos colaterais. É um comprimido que é tomado diariamente ou sob demanda. Temos duas modalidades. E a pessoa se protege contra a infecção do HIV por via sexual até 99%. Os estudos já relatam. Tem vários países do mundo que fizeram estudos e comprovaram queda nos índices dos novos diagnósticos de HIV. Tá? E outras medicações estão sendo estudadas e com bons resultados, inclusive injetáveis. Tá? E quando que ela é indicada? Bom, a PrEP é indicada para qualquer pessoa sexualmente ativa, a partir dos 15 anos de idade e com mais de 35 quilos. Então, qualquer pessoa que faz sexo tem direito e deve, se possível, utilizar a PrEP, tá? Então ela já está disponível, para quem quiser utilizar já é possível. Exatamente. Mas tanto só na rede particular ou pública? Não, tanto na pública quanto na particular, tá? Então a gente tem um formulário de prescrição que a pessoa consegue retirar gratuitamente no SUS e também comprar na rede privada, tá? Então é uma medicação importante, tem mostrado bons resultados e está ajudando aí no controle, não só do HIV, mas de outras. Né? Exato. A gente sempre fala da prevenção combinada, né? Sim. PrEP mais outros métodos de prevenção. Então, o preservativo, né, é muito importante. E outros métodos que a gente pode adquirir também. Escolha da parceria. Exatamente. Testagens frequentes, né? Então, é outra vantagem de quem faz o uso da terapia, estar sempre testando também para outras ISTs, não só o HIV, né? Então, a gente tem acompanhamentos a cada 3 ou 4 meses, dependendo da vida da pessoa. E, através desses acompanhamentos, a gente sempre está solicitando exames de rastreio para essas ISTs. Então, é uma maneira que a gente tem de acompanhar e diagnosticar outras ISTs também. Ótimo. Doutor, quer comentar? Fazendo um link em relação a essas doenças sexualmente transmissíveis, né? A infecção pelo HPV, atualmente tem a vacina para HPV, né, doutor? Exatamente. Você pode até falar melhor. Exato, Temos a vacina para o HPV. Vale lembrar, né? É mito que quem vacina para o HPV vai ter o HPV. É uma vacina de partículas semelhante ao vírus. A gente fala que é VLP, a tecnologia usada. Então, é uma vacina que pega uma proteína da superfície do vírus, mais presente, e é colocado como um antígeno na vacina. Então, o nosso organismo cria anticorpos contra esse antígeno. Então, não tem o DNA do vírus. Não tem risco da pessoa que recebe esse imunizante ter a doença, tá? Dito isso, é uma vacina que protege contra diversos subtipos, os mais prevalentes. A gente tem mais de 100 subtipos de HPV e hoje temos disponível no SUS e na rede privada. Então temos a vacina quadrivalente e a nonavalente, tá? A do SUS é a que protege contra 4 subtipos, tá? Então, o 6, o 11, o 18 e o 6, 11 e 18... Vou lembrar, vamos cortar esse pedaço aí. 6, 11 e 18 tem mais um. O importante é saber que tem que exato, protege contra os 4 e a outra que é contra 9. Um é contra 4 e outro contra 9. Não que uma é superior à outra, as duas protegem contra os principais subtipos causadores da doença. Sim. Tá? 2 subtipos que tem nessa vacina disponível na rede pública protege contra verrugas, tanto genitais como anais, e os outros 2 contra lesões cancerosas, doenças relacionadas ao câncer, né? Tanto de colo de útero, tanto de vulva e vagina, tanto também da região anal e também de orofaringe, né? Então aqui pega várias especialidades aqui, né? A partir de quantos anos a nonavalente pode ser aplicada? Estudos relatam que a partir dos 9 anos, tá? Então, dos 9 aos 45, tá? A rede pública, a gente tem disponível a quadrivalente, que é para meninos e meninas de 9 a 14 anos, tá? E outros grupos, outras faixas etárias também têm acesso a essa vacina. São pessoas imunossupressas, né? Pessoas com imunidade baixa, pacientes oncológicos, pessoas vítimas de violência sexual, tá? Usuários de PrEP, que é uma novidade, entrou agora a nota informativa que agora tem direito também à vacinação para HPV, interessante também.
Sim. O que a gente pode falar aí sobre as vacinas, né? O avanço das vacinas, as novidades. De vacinas, novidades que a gente tem agora, né? Além do HPV, né? Que está sendo mais difundido agora pela rede pública, a gente tem as outras vacinas clássicas também, né? Que está no calendário nacional, né? De imunização e que deve todo mundo atentar, né? Quem acompanha, o filho acompanha com o pediatra, né, doutor Mauro? Então, sempre está atento ao Programa Nacional de Imunização, tá? Sim. Então, novidade de vacina, a gente sempre está tendo. Inclusive aqui em Minas, né, na UFMG, a gente está produzindo uma vacina 100% nacional. Nós teremos o primeiro Centro Nacional de Vacinas, que será aqui em Belo Horizonte. Que legal. Então, é algo que é orgulho para todos os mineiros e para todos os brasileiros, né? E a gente está desenvolvendo, né, uma vacina contra o Covid, né? contra a Covid-19, tá? Totalmente nacional. Então, é algo que já está na fase 2 do expectativa de estudo. quando que ela vai estar disponível? Estamos terminando a fase 2 do estudo. Eu participo, acompanho os voluntários, né? E agora, finalizando até o final do ano, a gente acredita que vai finalizar o acompanhamento dessas pessoas que estão participando da fase 2. Ano que vem, tem a previsão, por volta de abril, mais ou menos, iniciar a fase 3 de acompanhamento para novos voluntários. Legal. E é importante reforçar também, né, doutor, de ir até o posto, né, tomar as vacinas, né? A gente tem várias vacinas disponíveis e muita gente, né, que às vezes não respeita o calendário, né, não cumpre, né, com os pais, né, com as crianças. Então, a importância de aproveitar, né, esse benefício aí que a gente tem. Exatamente. Mesmo quem já teve verruga pode ser vacinado, né? Exato. A vacina do HPV entra para esse público geral que eu falei, mas também a gente pode individualizar a indicação da vacina. Então, para evitar, no caso aqui, entra na área do otorrino, a papilomatose respiratória recorrente, né? Para evitar também Traduz pra gente o que É uma doença que as lesões do papiloma, né, as verrugas, elas aparecem na via aérea respiratória. E a gente encontra muito isso em criança, porque passou pela via de parto ali, pela contaminação de uma mãe que não foi vacinada e que tinha o vírus do HPV circulante e contaminou aquela criança. Ela vai desenvolver essas lesões na via aérea. Então, a gente vai ter uma criança que é rouca e que não sabe por que é rouca e tá com aquela lesão ali que ela só vai crescer até o momento que ela vai tampar a respiração da criança, né? E é uma doença que não tem um tratamento e que uma das únicas coisas que podem combater é a vacinação contra o HPV. Olha só, super Exatamente. importante, né? Tem um dado importante também que eu estava vendo, que estima-se que mais de 80% das pessoas sexualmente ativas um dia terão contato, infecção pelo vírus do HPV. Por isso que é importante a prevenção, a vacinação antes de iniciar a vida sexual, tá? Então, o principal grupo que deve ser vacinado. Mas quem já iniciou, não é que não pode, deve se vacinar, se possível, e porque, embora tenha contato com algum subtipo já do HPV, existem outros subtipos que a vacina cobre, né? Ótimo. Então, essa pessoa não vai estar coberta por isso que ela já teve contato, mas os outros que ainda não, a vacina vai proteger. Excelente. Doutor Mauro, né, um diferencial aí da clínica é a ultrassonografia, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, desse exame, da importância dele, né? Em quais casos que ele é indicado e por que esse exame na Clínica Baronesa é tão diferenciado. Bom, a clínica iniciou através do serviço de ultrassonografia 30 anos atrás, né? Jaqueline começou com a parte obstétrica e eu comecei com a parte de medicina interna. A medicina interna, ela vem englobar exatamente as várias especialidades que hoje nós temos aqui, né? O doutor Henrique, coloproctologista, o doutor Henrique, infectologista, o doutor Carlos Fabrício Uro e o doutor Fábio também na parte cardiológica, porque ele solicita muito ultrassom abdominal para ver o risco, por exemplo, de essas gorduras do fígado, ou seja, esteatose hepática. Então, o ultrassom na clínica, ela começou, foi o marco inicial da gente iniciarmos a clínica. E a gente tem feito esse trabalho aí nesse tempo. Eu faço muito ultrassom abdominal, muito ultrassom para o doutor Henrique, infectologista. Importante também que vocês sempre investiram muito em tecnologia. Isso faz muita diferença. A experiência de quem faz o exame é muito importante, né, Mauro? É um exame que ele é muito operador dependente, que a gente fala. E essa expertise, esse know-how, obviamente que a gente vai ganhando com o tempo. Mais estudos, né? Eu tive a felicidade de ir 2 vezes para o exterior, já tive
nos Estados Unidos, na Espanha, vários congressos, então isso daí vem incorporar. E eu acho que hoje na clínica a gente consegue exatamente ter esse link com várias especialidades a partir do ultrassom. No meu caso, é medicina interna, que eu acabo encaminhando muito paciente para o Dr. Fabrício, Dr. Henrique, Dr. Fábio, e isso daí gira o paciente na clínica, isso aí dá comodidade para o paciente. Ah, mas eu não vou lá porque o médico vai fazer o exame e vai querer que passe para outro. Não. Isso aí, você tem que olhar pelo lado positivo, você está no mesmo local, mesmo lugar, que vai ter essa facilidade de você, às vezes, deslocamento. Hoje, por exemplo, uma facilidade da clínica, muitos pacientes hoje que viriam em Belo Horizonte, eles perderiam o dia inteiro. Hoje ele vai à clínica, às vezes em 3, 4 horas, ele vai em duas especialidades e consegue resolver a demanda dele, a dificuldade que ele está tendo. Quantas vezes em tempo real eu fiz o pedido, viu, Débora? E fui acompanhar o ultrassom que eu tinha pedido, porque a sala é do lado. Exato. Então a gente tem essa facilidade, isso a gente encontra em quase lugar. Né? Exatamente. Então essa facilidade de um médico que está... Eu consigo conversar com o Mauro, às vezes é uma coisa mais complexa. Ô Mauro, vamos dar uma olhadinha nessa imagem melhor aqui. Então ele faz isso, então são 2 profissionais. Isso agrega muito para o paciente. Antes mesmo de a gente estar iniciando esse podcast, estava conversando com o Dr. Fábio, um paciente que eu fiz um ultrassom até de uma carótida, né, dessa artéria que vai para o cérebro, que estava com obstrução, mandei para ele já deu um feedback para mim a respeito desse paciente, então isso é importante na clínica. Tem também a parte da doutora Jaqueline, que é a parte de ultrassom obstétrico, a parte de prevenção de doenças ginecológicas, que é muito importante para a gente. Com certeza. Queria agradecer imensamente aqui a cada um de vocês, né, por mais esse videocast. Queria que cada um deixasse aqui uma mensagem final. Doutora Tatiana? Então, gente, lembrar que respirar mal, né, tem tratamento, tem acompanhamento, então vamos aí todo mundo buscar o acompanhamento com a equipe da Baronesa, né, e estamos lá para esclarecer todas as dúvidas. Muito bom, obrigada. Doutor Henrique? Eu gostaria de deixar à disposição lá na clínica para resolver qualquer pendência do ponto de vista de doença infecto-contagiosa, de doença infecto-parasitária também, e também fazemos a prevenção, né? Lembrarmos sempre que é um serviço que a gente faz lá na clínica, a PrEP, que a gente discutiu aqui hoje, e colocar à disposição também para quem tiver interesse procurar, tá? Obrigada, doutor Fábio. Pessoal, vamos fazer uma consulta com o cardiologista, independente se você esteja com sintoma ou algum sinal. O paciente que não tem nada, ele precisa ir ao cardiologista. A partir de qual idade, doutor? A partir de 20 anos, eu já recomendo fazer uma primeira avaliação. Hoje a gente está vendo, né, cada vez mais casos de pessoas jovens apresentando complicações graves, ou até mesmo morte súbita, né? As doenças cardiovasculares, hoje, para vocês terem uma ideia, é a maior causa de óbito no Brasil, né? Aproximadamente 1.100 pessoas por dia perdem a vida pelas doenças cardiovasculares, né? E às vezes os fatores de risco, né, que a gente precisa trabalhar desde o início, a hipertensão, o colesterol alto, eles são assintomáticos, né? Então a gente precisa que o paciente faça uma primeira avaliação, né? Faça alguns exames para a gente traçar um plano estratégico para esse paciente, né? Principalmente para prevenção, né? Então isso é muito importante. Obrigada, doutor. Doutor Carlos. Doutor Henrique, primeiro que... Vai lá. Bom, dentro da coloproctologia, a gente fala que todo paciente a partir dos 45 anos deve procurar um coloproctologista, né? Em relação à prevenção do câncer de intestino. Mas deixa aqui a ressalva, né, de não haver medo, né, receio, né, de procurar o coloproctologista. A gente tirou aqui vários mitos, né, em relação a isso. Doenças anorretais também, não deixe de procurar, porque pode ser algo sério e completamente prevenível. A gente conversou aqui muito sobre prevenção, né, todo mundo falou que hábitos, né, de vida saudáveis impactam em todas as doenças, né, de todas as especialidades. Então, fica a dica aí em relação a isso. Muito bom, doutor. Obrigada. Vamos lá então, pessoal. É o seguinte, muito mais do que doença, a gente está focado cada vez mais em prevenção. Então, lá na clínica, a gente tem uma visão que
engloba isso. A gente está pensando mais em qualidade de vida ao longo do tempo. A gente quer longevidade e qualidade de vida por mais tempo. Então, a gente trabalha com reposição hormonal, a gente trabalha muito sobre essas mudanças de estilo de vida. Então, a gente está muito integrado nisso, né? O Fábio sabe disso. Não adianta a gente chegar lá e só querer tratar quando você está infartando. O ideal é você já fazer um tratamento preventivo para evitar que isso ocorra. Então, a gente está apto a fazer isso lá. A Jaqueline sempre bateu muito nesta tecla. A gente está cada vez mais com um time mais novo e que está oferecendo cada vez mais técnicas novas, né? A polissonografia está lá, tem eco, tem Holter. Holter, para quem não sabe, é aquele aparelhinho que mede, verifica os batimentos e sabe se você tem arritmia ou não. A fibronaso, o Henrique agora vai completar a nossa equipe lá com a questão das vacinas, as vacinas para os idosos, a vacina Shingrix, que não vou fazer propaganda aqui, mas herpes zoster, tem vacina da dengue, né, Henrique? Vacina da dengue. E então, quem tiver interesse em mais do que tratar a doença e se prevenir, a gente está lá para isso. Obrigada, doutor. Doutora Jaqueline, doutor Mauro. Gente, agradecer a esse time que a gente trouxe numa sexta-feira para estar falando de assuntos tão importantes, né? Lembrando que o nosso time ainda é mais robusto e que nós temos endocrinologistas, nós temos a parte toda integral de psicólogos, de psiquiatras, de fisioterapia. Então, a clínica está abrangendo todas as áreas, focada na medicina preventiva. Foi o que todos falaram aqui, foram unânimes, né? Que a medicina preventiva vai nos garantir, vai nos levar à longevidade. Hoje não mais queremos tratar a diabetes já no grau que ela está descompensada. A gente quer não ter o nosso paciente diabético. Nós precisamos de pensar que a medicina hoje está visando a prevenção de doenças atrelado à longevidade. Agradecer a todos que estão aqui, colocar que a clínica está à disposição. Nós estamos sempre buscando o melhor para o nosso paciente, com a maior tecnologia, buscando a ciência, tudo pautado numa medicina baseada em evidências, sempre humanizada, sempre levando o paciente com o nosso ponto principal e com a nossa atenção, que já é a nossa característica de uma medicina praticada em excelência. Obrigada, doutora. Bom, a minha mensagem é agradecer a todos os nossos clientes, nossos pacientes nesses 30 anos de parceria. Agradecer aos colegas que estiveram aqui, prestigiando o nosso podcast, esse momento, e deixar aberto para que outros colegas também pudessem vir, que queiram integrar a clínica está de sempre aberta. É importante essa integração, a gente é uma família mesmo e todos se respeitam, todos têm um maior privilégio de estar com o outro, e é isso, a gente está a agradecer a nossa clientela, esses 30 anos que estamos juntos e procurar aprimorar crescer, e procurar crescer para a gente cada vez mais atender melhor os nossos clientes. Obrigada, doutor Mauro, obrigada a todos, né, por mais essa participação. Por hoje é só e até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Até mais.